obrigada. Vamos para a nossa próxima entrevista, vamos continuar falando um pouquinho sobre a pandemia de coronavírus no país e a gente volta, vamos retomar a discussão sobre a situação das pessoas encarceradas diante do avanço da pandemia aqui no país. Até o momento, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, as prisões brasileiras registram um total de 4 mortes por Covid-19. Existem ainda 104 casos de pessoas presas confirmadas com Covid-19 e mais de 140 suspeitas. E daí tem mais um número que assusta, são apenas 694 testes feitos em todo o sistema penitenciário. Lembrando que o Brasil tem a terceira maior população encarcerada do mundo. São mais de 812 mil pessoas presas, sendo que cerca de 1/3 ainda não passou pelo julgamento sequer. Desde o início da pandemia, organizações da sociedade civil que defendem os direitos humanos das pessoas encarceradas têm apontado a problemática situação de superlotação em todas as unidades prisionais do país, claro, com uma clara violação, já que expõe essas pessoas presas ao maior risco de contágio pelo novo coronavírus. Para a gente falar sobre Covid-19 nas prisões e a perspectiva de redução do encarceramento em massa no Brasil, o Fundo Brasil de Direitos Humanos convidou a Monique Cruz, que é assistente social e pesquisadora da Justiça Global. E representando o Fundo Brasil, estamos com a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Oi, Aline. Oi, Monique. Um prazer conversar com vocês. Olá. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Thalita. Olá, boa tarde, Monique. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os espectadores. Quero começar fazendo uma pergunta para a Monique, que é em relação a esses números que eu apontei logo no começo, e o que chama bastante atenção é esse número de 694 testes apenas feito em toda a massa carcerária, encarcerada no país. Dá para a gente dizer que também existe uma subnotificação quando falamos sobre Covid-19 nas prisões do país? A falta de informação, na verdade, em todos os sentidos, por mais que o DEPEN tenha esse caminho mostrando certa transparência, falta abastecer, talvez, essa ferramenta. A gente pode dizer, de fato, que existe subnotificação e falta de informação, Monique? Sem dúvida, sem dúvida. Assim como na sociedade em geral, né? Eu costumo brincar que a prisão ela é a sociedade confinada, literalmente, né? E é o passo que a gente tem aqui fora. Subnotificação, falta de teste para a maioria da população, a gente tem essa reprodução dentro do sistema prisional. A Justiça Global ela é uma organização de direitos humanos que atua há 20 anos no Brasil com esse tema e outros, né, relacionados a direitos humanos, e isso permite que a gente tenha um olhar bastante amplo em relação a essa falta de informação. Primeiro, já é possível afirmar essa subnotificação, inclusive dos casos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado aponta que uma unidade prisional já teve mais mortes ao final do mês de março do que em todo o ano de 2019, né? Isso já demonstra para a gente uma preocupação, especialmente num estado em que já tem as chamadas mortes silenciosas. Além disso, a falta de testagem, né? Eu acho que nós consideramos, na Justiça Global especialmente, que a testagem de toda a população, testagem irrestrita, é o que permitiria, né, o Estado brasileiro lidar com essa pandemia, mas infelizmente isso não vem acontecendo. O que nós estamos conseguindo fazer é documentar e acompanhar uma série de informações que estão vindo, não só pelos órgãos públicos que trabalham com esse tema, mas também por familiares, especialmente por familiares, né? As pessoas vêm apontando casos de Covid-19, pessoas com o que o Estado está chamando de síndrome gripal, né? E que nos demonstram que, de fato, a ponta do iceberg ainda não apareceu e, infelizmente, quando aparecer, vai deixar a gente numa situação bastante complicada, né? Aline, essa questão das lutas contra o encarceramento em massa aqui no país é uma pauta bastante cara ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, que inclusive apoia várias iniciativas de combate a esse superencarceramento, certo? A Aline caiu, que pena. A Monique continua comigo, né? Eu vou seguir com a Monique, então. Monique, na semana passada surgiu uma discussão, antes desse transtorno todo em relação ao Ministério da Justiça, sobre isolar presos em containers. O próprio Ministério da Justiça
sugeriu isso, que passaria por uma discussão, mas já há dizeres de que é algo ilegal. Como que vocês veem essa ação, essa resolução sendo colocada pelo Ministério da Justiça de isolamento de presos com suspeita de coronavírus em containers? Bom, nós recebemos essa informação, infelizmente, sem muita surpresa, considerando as respostas que têm sido dadas aos problemas, que têm sido respostas imediatistas e que não estão oferecendo, de fato, condições de enfrentamento dessa situação. A Justiça Global, em 2006, juntamente com outras organizações de direitos humanos, no Espírito Santo, conseguiu documentar o uso desses containers, né? E a partir daí é que se tem um HC no ano de 2010, né, que vai apontar a ilegalidade do uso dos containers, especialmente por se tratar de um tratamento cruel, né? O Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais comprometendo-se com o enfrentamento à tortura, comprometendo-se com o enfrentamento ao tratamento cruel e desumano de pessoas privadas de liberdade. Então, o que a gente acompanha hoje, dentro da condição que a gente tem do superencarceramento, né, que a Aline, eu acho que voltou e vai conseguir falar sobre isso, do tipo de trabalho que tem sido realizado. O superencarceramento, a superpopulação das unidades prisionais, né, e aí a gente oferece uma forma de tratamento ainda mais cruel do que já se tem como solução para a superlotação, né? O documento do DEPEN e do Ministério da Justiça é bem explícito, né? Ele quer confinar as pessoas que não estão doentes e que estão em grupos de risco, que na verdade deveriam já ter sido encaminhadas para suas casas para cumprimento de outras formas de medidas que não a privação de liberdade, né? Então isso é bastante grave e nós estamos, né, articulados nacionalmente e internacionalmente para enfrentar essa solução absurda que está sendo mais uma vez trazida para o Brasil. Aline Andrade, que é representante do Fundo Brasil de Direitos Humanos, voltou, retomamos a conexão com ela. Aline, vou refazer a pergunta que eu tinha feito quando a conexão caiu. Essa questão do combate ao superencarceramento aqui no país é uma pauta bastante cara ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, que inclusive apoia organizações, ações de combate a esse superencarceramento, certo? Certo. Nós temos apoiado organizações de base que trabalham principalmente com combate, né, ao encarceramento. Então, a nossa pauta principal é o desencarceramento e nós estamos preocupadas com a questão de prisão provisória. Então, com o número exorbitante de presos provisórios que a gente tem no Brasil, que representam mais de 40% da população prisional, bem como as condições degradantes e o próprio exercício da tortura, né, antes dessa prisão, mas também dentro do sistema prisional. E a nossa preocupação maior é com o desencarceramento. A gente acredita que hoje, né, com as legislações possíveis e a sociedade civil que tem como pauta o desencarceramento já tem defendido isso, né, com a possibilidade de liberar presos provisórios. A resolução 62 do CNJ pede para liberar presos em condições de vulnerabilidade, fala sobre também a possibilidade de desencarceramento de quem está preso por dívida porque não pagou fiança ou por dívida alimentícia. Algumas pessoas já foram liberadas, mas de fato a preocupação é com o desencarceramento, porque hoje já temos um número de presos que faz com que a prisão seja insalubre em qualquer situação. E nós temos apoiado organizações de base desde 2017, né, com um edital que se preocupa com o sistema prisional, organizações de base que trabalham com desencarceramento, que se preocupam com essa entrada no sistema prisional, mas também com essa saída, com as possibilidades de trabalho, de oportunidade, moradia, habitação, na nossa sociedade. O CNJ tinha recomendado, inclusive, a soltura dessas pessoas que fazem parte do grupo de mais vulnerável, que corre mais risco em relação ao coronavírus, e pessoas que não apresentam nenhum risco para a sociedade. Então, há essa atenção também. Não são todas as pessoas que serão liberadas. Mas, a partir dessa resolução do CNJ, isso foi cumprido, Monique? Então, em parte, sim, né? A gente já tinha um processo, antes mesmo da resolução do CNJ, de
provimentos de H6, né, em relação às pessoas privadas de liberdade do chamado, então, grupo de risco. Mas a gente ainda tem uma resistência muito grande ao desencarceramento, né, que é hoje a única solução que nós conseguimos identificar como possível de enfrentamento à pandemia no sistema prisional, né? Além disso, essa questão, né, a gente já tem um processo anterior, né? Existe hoje uma agenda pelo desencarceramento, que é um documento que foi escrito em 2013, entregue à então presidenta Dilma em 2014, que é um documento que traz uma série de iniciativas de desencarceramento, porque quando a gente fala, não são todas as pessoas presas, né? No Brasil, os dados apontam que a maioria das pessoas presas estão presas por crimes de baixo potencial ofensivo, pessoas presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas, que não necessariamente diz respeito a crimes violentos, isso é importante marcar, né? Pessoas que estão presas por roubo e furto. Então, a gente tem uma série de pessoas que poderiam estar cumprindo outros tipos de medida, mesmo antes da pandemia. Mas, infelizmente, a gente tem uma cultura punitivista encarceradora que encontra na privação de liberdade, quase sempre em regime fechado, a saída para esses problemas, né? Então, de alguma maneira, a gente tem conseguido garantir que algumas pessoas saiam, né? Tem uma HC em relação às mulheres, mães, lactantes, gestantes que estavam presas. No Rio de Janeiro, ao que tudo indica, temos pouquíssimas mulheres nessa condição encarceradas, e elas estão sendo liberadas agora com muito mais pressão pela pandemia, mas é importante chamar a atenção de que esse quadro já existia, né? Já existiam iniciativas e legislações no Brasil que permitiriam que essas pessoas estivessem cumprindo prisão domiciliar e outras medidas, mas elas continuam encarceradas. Então, é uma questão de mudança de cultura e é uma questão de entendimento de que somente essa saída vai conseguir diminuir os problemas que nós teremos, né? O Fundo Brasil de Direitos Humanos, Aline, tem inclusive uma linha especial destinada a apoiar a justiça criminal e combater as prisões provisórias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa linha e explicasse para quem não entende muito desse universo o que são as prisões provisórias. Quando a gente fala que 1/3 das prisões das pessoas encarceradas no país são presos provisórios, o que isso quer dizer? Bom, a gente está falando de pessoas presas que não foram julgadas ainda, portanto, não receberam a sentença final e foi considerado na audiência de custódia, algumas são presas no período de investigação, outras são presas em flagrante, mas foi considerado na audiência de custódia que essas pessoas deveriam responder ao processo privadas de liberdade. Né, mas são pessoas que ainda não foram condenadas, algumas pessoas que sequer tiveram uma segunda audiência, uma oportunidade de produzir provas e de serem ouvidos pelo juiz e estão presas ainda sem sentença. É um número absurdo, né, de pessoas ainda não sentenciadas e cumprindo pena, algumas, como a Monique colocou, com crimes de menor potencial ofensivo, a maioria ligada ao tráfico de drogas, então são pessoas que não têm um histórico, réus primários, pessoas que não têm um histórico de serem ofensivos à sociedade. Não existe uma justificativa legal para a manutenção dessa prisão provisória, as pessoas poderiam responder a esse processo em liberdade. No curso dessas prisões provisórias acontecem muitas injustiças, porque algumas pessoas, inclusive, são consideradas inocentes depois ou a própria justiça é incapaz de produzir provas consistentes para sustentar uma sentença condenatória para aquelas pessoas. O Fundo Brasil tem esse edital específico para a justiça criminal, que fala, né, sobre prisão provisória e também sobre combate à tortura. Né? A gente entende hoje, aí quando a gente fala de prisão provisória, porque a gente entende que a liberação das pessoas para cumprir processo em liberdade, mas poderia ser também a aplicação de penas alternativas, também algo que a gente defende, diminuiria o número de pessoas encarceradas, até porque o Brasil hoje chega no nível, o 3º país mais encarcerador no mundo, onde o sistema prisional, pelo número de pessoas presas, ele é incapaz de respeitar qualquer direito de uma pessoa presa. E é importante a gente dizer que nós estamos falando de direitos
constitucionalmente garantidos, né? A pessoa presa tem direito à saúde, tem, né, tem todos os direitos da pessoa humana garantidos. É óbvio que ela tá passando por uma restrição de liberdade, que é uma restrição de direito bastante grave, mas ela tem uma série de outros direitos que não são possíveis de cumprir ali, como o direito à saúde, né? E o cárcere não tem hoje nenhuma proposta de reinserção desse indivíduo na sociedade. Ele não é capaz de recuperar esse indivíduo para que ele volte a trabalhar, para que ele consiga restabelecer suas relações familiares, muito pelo contrário. O Estado brasileiro hoje condena a pessoa presa quando a pessoa é condenada e condena também seus familiares, inclusive pela falta de estrutura do sistema carcerário. Então, o Fundo Brasil, além de estar preocupado com essa linha, e nós já estamos trabalhando, né, na continuidade dessa linha de apoio, a gente está preocupado com essa entrada, mas a gente também está preocupado com a saída dessa pessoa presa, então, como, né, que ela tem depois os seus direitos à saúde, à educação, a emprego, a moradia garantidos depois de passar por essa experiência traumática que é o cárcere. E, além disso, também estamos preocupados com a visão da sociedade sobre o cárcere. Eu acho que, infelizmente, nós estamos num período no Brasil onde o discurso de defesa de direitos ele tem sido bastante criticado e tem sido combatido nas suas bases. Então, é um questionamento mesmo de um pacto civilizatório que está presente na nossa Constituição. E nós também estamos preocupados com o resgate desse pacto civilizatório para que a gente consiga dar efetividade aos direitos constitucionais, para que as pessoas tenham seus direitos no processo respeitado também. Então, essa tem sido a preocupação do Fundo Brasil, e são essas as organizações, né, as organizações que estão preocupadas com isso na base, lidando diretamente com pessoas presas, amigos e familiares de pessoas presas, é que nós estamos preocupados em apoiar. Se você quer conhecer as iniciativas do Fundo Brasil, é só entrar no fundobrasil.org.br, daí você consegue conhecer as iniciativas apoiadas pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente conversou com a Monique Cruz, que é pesquisadora da Justiça Global, e com a Aline Andrade, que é representante do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Aline e Monique, muito obrigada pelas informações que vocês trazem aqui para a gente. Obrigada, Thalita. Um abraço, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Até uma próxima, até mais. Tchau, tchau. Pessoal,